Paz seja convosco, família. Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre dois tipos de crentes que a Bíblia revela. Pera aí. Dois tipos de crente que a Bíblia revela? Como assim? É aí que eu vou te mostrar. Observe o versículo que eu vou ditar aqui embaixo. Está escrito assim: alguns que é tido como vaso de honra e outros que é tido como vaso de desonra. O que é tido como vaso de honra é aquele cristão que realmente as pessoas conseguem enxergar boas atitudes, boas ações na vida desse homem ou dessa mulher de Deus. Elas acabam enxergando a essência de Cristo através das obras realizadas na vida dessas pessoas. As boas ações, o amor que elas transmitem às outras pessoas, as pessoas acabam sentindo isso. E glória a Deus por isso. Esses são os vasos de honra. Mas existe um outro grupo também que é tido como vaso de desonra. O vaso de desonra, a Bíblia também chama de pedra de tropeço. A Bíblia descreve dois tipos de crente, que é os que são ovelhas, que dão bons testemunhos, e os que é tido como bode, que dão praticamente cabeçada nos outros. A ovelha já é mais pacífica. A ovelha, no bom sentido da palavra, ela é cuidada pelo seu pastor, ela tem que seguir a orientação de um pastor. Já a declaração de um bode, ela descreve ali numa circunstância de rebeldia. Então tem os que obedecem e os que desobedecem à palavra de Deus. Disse Jesus: não sede só ouvintes, mas sim praticantes da minha palavra. Os que praticam e obedecem, com certeza atrairão bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa. Eles é tido como vaso de honra. Mas eu quero falar mais desses que são tidos hoje como vaso de desonra. Eu chamo esses tipos de crente repelente. Por que crente repelente? Porque você adotou, Pastor Júnior, esse tipo de nome para esse tipo de cristão. Eu quero usar só uma comparativa. O repelente, ele foi criado para que você venha passar no corpo ou praticamente num ambiente ali que você quer que o inseto ou outros tipos de coisas que o repelente foi criado, ele não se aproxime daquele local ou não toque, não se aproxime do corpo daquela pessoa. Ele repele, ele afasta. Então eu chamo de crente repelente ou crente repelex. O crente repelente, o cristão repelente, é aquele que, em vez de atrair as pessoas para perto dele ou atrair as pessoas para perto de Jesus, ensinando o bom caminho de Cristo, ou as pessoas, em vez de enxergarem Jesus na vida delas, pelo contrário, as pessoas não conseguem enxergar a essência de Jesus Cristo na vida delas. E as ações dessas pessoas, que eu chamo de crente repelente, elas afastam para bem longe as outras pessoas. Então, em vez de ela atrair as pessoas para perto de si, elas afastam as pessoas. A forma de ela falar, as atitudes dela. Eu vou ditar aqui uma lista que é batata. Você vai falar: Pastor Júnior, realmente eu conheço algumas pessoas assim. Mas que Deus tenha misericórdia se caso você conhecer alguém que infelizmente está agindo dessa forma, né? Que essa pessoa possa mudar o pensamento dela. Mas veja uma listinha, de repente você pode identificar alguma situação meio estranha. Você fala: realmente isso não está cheirando a essência de Cristo, o perfume agradável de Cristo. Então vamos lá, crente repelente. Vou tirar teu óculos aqui para enxergar melhor a listinha que eu citei aqui, ó. É aquele crente que dá trabalho no ambiente de trabalho. É aquele crente que acaba gerando trabalho, acaba gerando problemas no ambiente de trabalho, onde aquela pessoa trabalha. Em vez de ela somar forças, ela acaba apodrecendo no ambiente de trabalho, acaba gerando problemas para outras pessoas. É aquela pessoa que ela briga no ambiente de trabalho constantemente. Sabe aquele cara briguento ou aquela menina briguenta, né? É o crente repelente. É aquela pessoa que só gera confusão e só briga com frequência. Ela não parou para fazer uma autoanálise, ver o que ela precisa mudar, porque às vezes é algo comportamental dessa pessoa que precisa mudar. E ela só enxerga problemas nas outras pessoas e não está observando que as ações dela
que está acabando gerando problema na vida das pessoas. Outro tipo de ponto, ó, crente repelente. Faz fofoca que não é verdade. Ela começa a fazer fofoca da vida das pessoas que não é verdade. Quando você vai examinar a fundo todo o contexto, você vai ver que não tem fundo de verdade naquilo. Ou com o tempo você vai vendo que aquilo era uma mentira, não era verdade. Esse é mais um crente que é repelente. Outro ponto de um crente repelente aqui, ó. Se não sabe o que se não sabe o que ele falou de você, ele começa a falar para, viu? Você não sabe o que aquela pessoa falou de você. Começa a falar para um, para outro, viu? Você não sabe o que aquela pessoa falou de você, cara. Você nem imagina. Menina do céu, você nem imagina que fulana falou de você. E aí começa, ó, jogar aquele fermentinho. A Bíblia fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. E acaba gerando um problemão. A pessoa começa a ter um sentimento contrário, começa a dividir os ambientes por aquelas pitadinhas de fermentinho, de veneninho. Vamos lá. Outra situação de um crente repelente aqui, ó. Ele reclama do serviço que ele fica fazendo, o patrão coloca ele para trabalhar, ele fica reclamando direto do serviço. Em vez de ele buscar um emprego melhor, ele fica metendo pau no patrão, ele muda de serviço e continua reclamando ainda. Então dá a entender que não é aquele emprego que estava ruim. É ele que qualquer lugar que vai reclama do mesmo jeito. Ele reclama com frequência do seu salário. Fica falando mal do salário direto. Salário é isso, né? Ah, eu ganho pouco, pá. Muda de serviço ou estuda mais um pouco, mas não, né? Entra num outro negócio, ganha seus R$ 500 a mais, R$ 1.000 a mais, R$ 2.000. Continua reclamando. É aquele crente também, ó, o crente repelente que vive de mau humor. Aonde você vê o cara, tá toda vez com mau humor, não consegue transmitir bom humor. Passar por uma prova ou outra é comum, é desafiador. Às vezes a pessoa tá cansada, tá abatida, mas direto com mau humor, dá a impressão que foi batizado num tanque de vinagre. Então ele vive de mau humor e ele transmite esse mau humor às pessoas. O crente repelente, ó. Quer passar por cima dos outros para alcançar os objetivos a qualquer custo. Perigosíssimo esse tipo de pessoa. Outro tipo de crente repelente, ó, ele maltrata os pais, ele maltrata a esposa e maltrata os filhos. Menina, toma até cuidado se você estiver namorando um cara que é desse jeito, viu? Ou você, homem, que está namorando uma menina que é desse jeito. Uma pessoa que maltrata os pais, que cuidou bem deles, que deu alimento, que deu toda a condição, que maltrata os filhos. Reveja seus conceitos. Maltrata a esposa. Ai, Jesus amado. Crente repelente. Trate bem as pessoas. E por último, mas não menos importante, deixei por último aqui, ó. Ele fica reclamando da vida com frequência. Esse é o crente repelente. Irmão, irmã, disse Deus a Abraão, sê tu uma bênção, Abraão. E nós, biblicamente falando, como assumimos como filhos de Jesus Cristo, quando você aceita Jesus como sendo seu Senhor e Salvador, começa a seguir o caminho de Jesus, praticar o Evangelho, a gente tem os mesmos benefícios, a mesma herança, biblicamente falando, de Abraão para nós. E o que Deus fala para nós sermos, no sentido literal da palavra? Sede tu uma bênção. O crente que é o oposto de repelente é para ser um crente atraente. Graças a Deus, o ano passado foi um ano produtivo que eu consegui atrair pessoas para a igreja, mas tanto falando da palavra, pregando o evangelho, mas também realizando boas obras, porque a Bíblia me dá essa instrução de como realizar esse papel de ser um cristão. E quando você faz isso com amor e temor, seja um crente atraente, que atrai as pessoas para perto de você e atrai as pessoas para Jesus Cristo, para salvar essas vidas. E não se tornar um crente repelente, que em vez de atrair as pessoas para Jesus, você afasta as pessoas. Você sabe por quê? O crente repelente é aquele cristão que quando as pessoas sabem que aquela pessoa ele é crente, é evangélico, que fala que serve Jesus, mas dá
um testemunho ruim, as pessoas não querem ir na igreja que essa pessoa vai. As pessoas não querem servir ou seguir o caminho que essa pessoa segue. Então seja um crente atraente e não um crente repelente. Se você entendeu essa mensagem e gostou, curte para fortalecer o nosso canal, deixa um comentário aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com um amigo. Deus abençoe sua vida e tenha uma ótima semana em nome de Jesus.